As inscrições para o ENAM estão oficialmente abertas. E junto com a inscrição do ENAM, vem também aquele sentimento de medo, de angústia, de eu acho que eu ainda tenho pouco tempo para me preparar. Vem todos esses sentimentos pré-prova, que eu sei exatamente como que é. Por quê? Porque eu já passei por isso, eu já estive no lugar que você está hoje. Então, primeira preocupação que você deve ter, se inscrever no ENAM. Quem pode se inscrever para o ENAM é a pessoa que está formada no curso de Direito, seja porque vai iniciar a sua preparação, seja porque já está estudando há algum tempo, ou porque parou e vai voltar aos estudos. Lembrando, quem vai concorrer nas cotas tem que a autodeclaração negra é no site de cada tribunal. Então, você vai lá, porque o tribunal que faz essa avaliação, é ele que emite essa declaração para depois você subir no site da FGV. Não perca esse tempo também, certo? Quando sai o edital, vem aquela sensação, aquela angústia, aquele sentimento de, ah, mas e se eu não passar? Ai, mas eu não acho que eu estou preparada. E a minha recomendação é, se você pode prestar a prova, seja porque você mora na capital ou próximo da capital, preste a prova, se prepare até lá. A gente tem exatamente, aproximadamente 3 meses até a data da prova. É bastante tempo, desde que você crie uma rotina, a gente já vai falar sobre isso, para que você todo dia estude até a sexta-feira anterior à prova. Só que esse sentimento que nos derrubam, geralmente são sentimentos que ficam na nossa cabeça e muitas vezes deixam o aluno não dar o seu melhor por causa desse sentimento de angústia, esse sentimento de medo de não passar, esse sentimento de não dar tempo. E eu sempre digo, preocupe-se com aquilo que você controla. O que que você controla? Você controla o seu estudo. Você não controla a dificuldade da prova. Você não controla quão difícil vai estar essa prova, o quão você vai estar preparado conforme a dificuldade dessa prova. Mas, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, mais você vai chegar preparado para essa prova. A gente está no quarto ENAM, então a gente já tem bastante habilitados. E se o seu sonho é ser magistrado, apenas comece. Primeiro ponto. Se você está sentindo esse frio na barriga, essa sensação de, ah, não vai dar tempo, enumere tudo o que você está sentindo. Descreva. Valide esse sentimento em primeiro ponto. Porque toda vez que a gente chega, eu sempre digo que 3 meses é aproximadamente uma reta final na prova objetiva. Você tem que fazer o quê? Você tem que estudar de forma estratégica, com cronograma, fazer muitas questões, revisão, simulado, já a gente vai falar mais sobre isso. Mas, além de tudo isso, você não tem que ficar perdendo tempo com aquilo que você não controla, com essa ansiedade. Tentar acalmar, coloque atividade física nos seus estudos, coloque meditação, ler livro, tudo aquilo que te acalma. Por quê? O estresse e a ansiedade comedidos, eles são bons no momento da prova, mas quando esse estresse e essa ansiedade está no nível muito alto, eles nos prejudicam. O que que é esse estresse, essa ansiedade dominada pela gente? A gente sente um frio na barriga, por quê? Porque é uma prova importante pra gente. Só que a gente sabe que a gente vai fazer a nossa parte e que a gente pode colher frutos nessa prova ou nas próximas. Então, delimite o seu estudo, delimite o seu estresse, essa sua ansiedade e foca agora naquilo que depende de você, que é estudar, se preparar. Toda vez que bater essa angústia ou esse desespero ou essa sensação de não vai dar tempo, reconhece, fala, dá licença. Dá licença, porque eu tenho 3 meses até o momento da prova, então eu tenho muita matéria para estudar, eu tenho muita matéria para revisar que logo tira essa sensação.
Tem uma frase que a maior parte das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Então, a partir do momento que eu começo a ficar muito angustiada, muito ansiosa, muito estressada com uma prova, eu estou focando mais nesses problemas do que naquilo que depende de mim, que é estudar, que é me preparar da melhor maneira possível. Então, nós temos 3 meses, é muito tempo. Se você se dedicar umas 3 horas diárias até a data da prova, você pode colher bons frutos. Primeiro, são 8 matérias. Segundo, foca bastante em jurisprudência, porque jurisprudência é a queridinha da FGV. Terceiro, faça muitas revisões de forma ativa. Tudo isso vai contribuir. E, além disso, coloque simulados no seu estudo. Por quê? O nosso cérebro, quando você simula um simulado na sua casa, você vai destinar a quantidade de horas da prova, 5 horas. Você vai ler as 80 questões. Você vai cansar igual como se você estivesse na hora da prova. Tudo isso vai mandando a mensagem para o seu cérebro. Quanto mais simulados você fizer, quanto mais vezes você se colocar nessa condição, o seu cérebro vai ter uma noção de que na hora que ele chegar no dia da prova, ele vai falar: opa, é mais um simulado. Eu passei por 3, 4 simulados até a data da prova, porque são 3 meses. Geralmente, no estudo extensivo, os meus alunos fazem uma prova por mês. Só que agora o recomendado é fazer uma prova a cada 15 dias, se você tem esse tempo. Por quê? Vai treinar estresse, ansiedade, vai treinar técnicas de prova. Você tem técnica de fazer prova? Por que eu chamo a sua atenção? Porque passa na prova não é só a pessoa que tem conhecimento jurídico, não. Pensa só, são 80 questões, 5 horas de prova. É um teste físico também. É um teste mental, um teste físico e um teste cognitivo. Cognitivo é para eu recuperar aquelas informações jurídicas para eu conseguir responder. Então, a partir do momento que você treina, como que eu começo a fazer a prova? E aplica isso nos seus simulados, no dia da sua prova, você vai fazer dessa maneira também. E por que eu chamo sua atenção aqui? Porque muitas pessoas nem ligam para isso. Simplesmente pega a prova, abre e começa a fazer. A gente não pode perder questão fácil. Questão fácil é aquela que 99% vai acertar. Sabe aquela letra de lei de princípios de ECA ou do artigo 5º de constitucional? A gente não pode deixar essas questões por último, por quê? Porque a gente não pode nos dar o luxo de errar porque estávamos cansados. Então, treine a sua técnica de prova. Por quais matérias você vai começar? Por depois as medianas, depois as mais difíceis, depois tem que deixar um tempo para o caderno de respostas e tudo isso fazendo a prova e olhando lá no relógio que fica no centro da sala para que você consiga ter uma noção, porque tem gente que vai fazer prova, não fez simulados e se perde no meio do caminho, não consegue responder o caderno de resposta. E isso acontece, e acontece com frequência, mas eu não quero que isso aconteça com você. Então, a partir do momento que a gente tem um estudo estruturado, um estudo com questões, com simulados, com rotina, o nosso cérebro vai entendendo isso e ele tira essa ansiedade, esse frio na barriga excessivo, esse estresse e abre as portas para que você realmente foque naquilo que vai lhe trazer resultados, que é estudar, que é se dedicar. Então, a partir de agora, você tem o quê? 3 meses. 3 meses, gente. É muito tempo, sim. Dá para estudar muita coisa, dá para revisar. O edital do Enem, ele é enxuto, não é um edital extenso como para as demais fases da magistratura. E outro ponto, tem vídeo nesse canal sobre as matérias que mais caem. A FGV foca nas matérias que ela mais cai. Então, você vai dar ênfase no quê? Nessas matérias. Você não precisa estudar o edital inteiro, mas você precisa estudar de forma estratégica. Não vai dar tempo de ver tudo agora, mas você precisa entender que aquilo que você estudar tem uma probabilidade maior de cair. Lembra, não pensa agora, não, professora, mas eu concilio trabalho com estudo, eu queria ter 8 horas para estudar. A maioria dos aprovados, eu gosto porque
tem gente que faz a opção de só estudar, mas a maioria dos aprovados, mais de 95%, concilia trabalho e estudo. Então, essa pessoa tem quantas horas para estudar? Ela consegue dedicar ali na agenda dela 4 horas por dia. Às vezes chega no final de semana e ela consegue se dedicar um pouco mais, porque se tem filho, alguém vai cuidar do filho, enfim. Mas a grade horária dela é nessas 4 horas. Então, faça o seu cronograma de estudo dentro dessas 4 horas. De estudar, de revisar, de fazer questões. Deixa um dia para fazer o simulado e depois dá o feedback. Lá na plataforma ERD, a gente indica para o aluno fazer o simulado num dia e corrigir no outro, porque é cansativo fazer o simulado. E essa correção, ela é um estudo. Não é simplesmente dar certo e errado, mas entender por que eu errei. Eu errei porque eu ainda não tinha visto aquela matéria, porque vai ter matéria que você não vai ter visto. E ok errar essa matéria. Mas você errou matéria que você já tinha visto e revisado. Você errou porque você estava cansado. Você errou por falta de atenção, você não viu aquela palavrinha em exceção, ou marca incorreta, que tem prova que ama marca incorreta. Nossa, a pessoa já está exausta. Então, ela tem que ter essa técnica de estudos. Então, a partir de agora, nós temos 3 meses. Delimitou o tempo de estudo que você tem durante a semana, seja de 3 a 4 horas. Crie uma rotina. Trate o seu estudo como o seu trabalho. Você não vai lá prestar o seu serviço todos os dias, no mesmo horário, porque você precisa do dinheiro. Por que que você não trata o seu estudo também da mesma maneira que você trata o seu trabalho? Por quê? O seu dinheiro vai vir futuramente. O seu estudo é um compromisso com você. É um compromisso que vai mudar o seu futuro, vai te colocar no cargo que você sempre sonhou, vai te dar a estabilidade financeira do cargo que você sempre sonhou, vai te dar uma boa remuneração, vai fazer com que você tenha as férias tranquilas, viajar com seus filhos, construir família. Para quem é solteiro, não, eu vou curtir minha vida. Enfim, cada um tem um objetivo com o concurso público. Mas lembre-se, você vai sim agora conciliar trabalho e estudo para que futuramente você pegue a sua recompensa. Então, toda vez que você estiver cansado, toda vez que você estiver desanimado, lembre-se, eu estou plantando hoje porque eu vou colher lá na frente. Porque esse estudo é gratificante. Habilitado no Enem, poxa, passei uma fase, vamos agora montar a base para a gente ir fazer mais fases, a fase objetiva e, consequentemente, todas as outras fases, a subjetiva, sentença e oral. Cultive a sua confiança no processo e não apenas no resultado. Por que que muitas pessoas desejam a magistratura, o concurso público das carreiras jurídicas, começam muito animadas, chega no meio do caminho, elas desistem. E elas desistem assim, não é que desiste e foi advogar, foi fazer um concurso meio e se encontrou, não. É a pessoa que deixou o sonho adormecer. Por quê? Ela colocou o foco só lá na recompensa. E a recompensa, ela é de longo prazo. Eu sempre falo isso, o aluno tem que formar base, o aluno tem que ter paciência, o aluno vai passar por reprovações. Tem que ter resiliência após uma reprovação, retornar mais forte do que nunca. E tudo isso vai forjando, vai fortalecendo o concurseiro para que ele consiga a sua tão sonhada aprovação. Então, enxergue pequenas recompensas no dia a dia de vocês. Poxa, bati a minha grade horária hoje. Comemore, fique feliz por você, se dê parabéns. Nossa, a semana toda foi ok, consegui. Comemore, saia para tomar um café ou faça uma pipoca em casa e assiste uma série. Tenha essas comemorações pequenas, porque é isso que faz você ir pulando de dia em dia até a última fase. Quando a gente só foca no prêmio final, o dia a dia nosso fica maçante, fica exaustivo. Por quê? Porque a gente pensa, nossa, mas a aprovação está tão longe, nossa, mas quando será que eu vou conseguir essa aprovação? Quando será? Eu sempre gosto de ter uma data limite, só para que eu vá me
analisando como é que eu tô. Vou dar um exemplo. A média dos aprovados é entre 3 e 5 anos. Gente, isso é média. Tem gente que passa com menos, tem gente que passa com mais. Só que eu queria passar com 3. E eu passei 1 ano e meio estudando errado. Eu passei 1 ano e meio fazendo estudo passivo, assistindo videoaula e achando. O problema não é assistir videoaula. O problema é assistir videoaula apenas, porque eu não tinha tempo de estudar, e achar que isso estava fazendo efeito, quando na verdade não estava. Então, depois de 1 ano e meio, que eu acordei e fui fazer o que tinha que fazer, estudo ativo, questões, revisão, simulado. E eu aprendi que eu tinha que ir comemorando os meus avanços, seja na nota de corte. Nossa, eu levei 5 pontos. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu ainda estou longe na nota de corte. Mas, poxa, você levou 5 pontos de onde você estava. 5 pontos é muita coisa. Eu já fiquei por uma questão na prova objetiva. Eu lembro que na época eu fiz 85. Anularam 3 questões. Eu tinha certeza que eu ia para a segunda fase e eu não fui. Eu lembro que foi uma das provas que mais me deu baque, porque a minha expectativa estava muito alta. Gente, 85, eu errei 15. E eu falei, vão anular algumas questões, eu vou me beneficiar, eu não me beneficiei de nenhuma. Só que o que aconteceu? Na outra prova veio a minha aprovação em todas as fases. Então, a reprovação, ela não é o fim do mundo, ela não é o ponto final, ela só é uma vírgula. O que eu vou fazer com essa reprovação? Por que eu não passei? O que eu errei? O que eu não estou fazendo que os outros estão fazendo? Então, essa análise é de onde? Dos simulados. Vai trazendo essas análises dos simulados para o seu estudo, para o seu avanço. Então, agora, não é hora de cultivar essa ansiedade, não é hora de cultivar esse estresse. Agora é hora de cultivar o estudo. Faça o cronograma, se você ainda não é aluno da plataforma IRD, coloque no cronogramas de revisões, coloque questões, coloque simulados e seja paciente. Eu sempre uso uma frase, ela não é minha, mas é que eu adoro. Sem pausas, sem pressa. Tenha pressa para iniciar, mas tenha paciência com o resultado. Constância. Conseguiu estudar 1 hora hoje? Ótimo. Conseguiu estudar 3 horas amanhã? Ótimo. Depois de amanhã conseguiu estudar 2 horas? Ótimo. O negócio agora é consistência. Quanto mais você fizer durante todos os dias, mais fácil será a sua habilitação. E se você quer saber quais matérias mais caem no Enem, tem vídeo aqui nesse canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.